Eu queria que os irmãos compreendessem que às vezes a gente tem um tema, vem desde há uma semana atrás pensando em um tema para pregar na escola, e às vezes alguém pode dizer assim: ele está falando isso por causa de mim. Não pense assim, porque o tema, a gente não pode mudar o tema. Tem pregador que às vezes está com um tema para pregar, por exemplo. Vamos supor que ele vai pregar contra o homem adúltero. Aí, de repente entra um irmão que ele gosta muito, que aquele irmão pratica adultério, mas só que aquele irmão paga dízimo, né? Aí senta ali, aí o pregador muda o tema. A igreja nem sabe, às vezes já lê outro versículo e vai para o outro lado. Eu não quero fazer isso e nem faço. O tema não é mudado. Pode entrar até o Papa aqui, ele vai pegar o que estava programado para pegar. Amém. E ninguém deve dizer assim: isso foi para mim. Isso foi para todo mundo, até para o pastor, porque é Deus corrigindo a igreja. Amém. Amém? O pastor Moura diz assim: é melhor amarelar agora do que avermelhar depois. É melhor nós ser surrados pela palavra agora do que ser jogado no lago de fogo. E ouvir aquela voz de Jesus dizendo assim: apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então, creio que Deus está fazendo uma limpeza em nosso meio. Deus está tirando as crostras, né, para poder se aproximar do rápido. E nós precisamos entender isso, que nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus amam a correção de Deus. Amém. Quando Deus fala, seus filhos ouvem com atenção e com humildade. E o que é pregado aqui é desde o pastor até o porteiro. Todos nós devemos tomar isso para nós mesmos, parar de dizer assim: isso aqui é para o irmão fulano de tal. Não, isso é para nós, todos nós. Amém? Então, quando diz assim: o Lauro tem que descer na olaria de Deus, é uma brincadeira, mas a verdade é que todos nós precisamos descer na olaria de Deus para ser quebrado, né? As pessoas não querem ser quebradas, mas Ele é o oleiro, diz a Bíblia, e nós somos o pote. E aí o pote está aí com a azeiazinha torta, né? Tá com coisa aqui, dali. Aí chega na frente do oleiro, ele pega assim e amassa tudo assim, ó. Ele faz só aquele bolo de barro. Aí ele começa a fazer de novo conforme a vontade dele. Amém? E a vontade dele nunca é como a nossa. Ele disse: os vossos caminhos não são os mesmos meus caminhos, nem os vossos pensamentos são os meus pensamentos. Então essa é a diferença que as pessoas, elas não entendem, elas não querem ser quebradas. E mensagens como essa que pregamos aqui, se nós chegar numa igreja moderna dessas por aí, eles chamam a polícia para tirar o pregador do púlpito. Mas aqui não, aqui são pessoas humildes. Nós temos aqui, vamos pegar o burro e o cavalo. Diz que o burro nunca amansa, o cavalo amansa. O cavalo às vezes atende até por nome. Se você colocar nome nele, ele é tão humilde. O cavalo é doce com o dono, conhece o dono. O burro não, o burro ele acostuma com o dono, mas de uma hora para outra ele soca o pé, ele não quer saber quem é dono, não tem nada disso com ele não. É como o Zagalo que ia andando na rua e os assaltantes disseram: é um assalto. E ele disse assim: vocês sabem quem sou eu? Ele pensava que ele dizendo que era o Zagalo, os assaltantes: é o Zagalo, então desculpa. Não, você sabe quem sou eu? Os assaltantes disseram: sabemos sim, tu é o Zagalo, mas nem por isso não vamos deixar de te assaltar não. Não tem conversa. Não tem dessa não. Então o burro ele é assim: eu sou teu dono. Não tem dono com o burro, ele soca o pé. Já o cavalo não, é diferente. O gato não reconhece dono. Você pega um gato, coloca no colo, se acaricia ele, brinca com ele,
De repente, quando ele se enraiva, você assusta, ele taca a unha, pula por lá e te deixa com as coxas arranhadas, os braços arranhados. Mas eu sou teu dono, não quer saber de dono. Já o cachorro é diferente. Eu possuo o cachorro, e eu tinha um cachorro chamado King, e um dia andando dentro de casa sem ver, eu pisei no rabo dele. Quando eu pisei no rabo dele, mas foi com todo o peso do meu corpo, sem eu perceber, doeu demais aquilo. Ele deu um grito e abocanhou minha perna. Mas quando ele percebeu que era eu, ele não apertou, ele só abocanhou para me tirar o pé, mas não feriu a minha perna. Porque o cachorro reconhece o dono. Se fosse um estranho, ele tinha mordido, mas como era o dono, ele sabia que estava doendo. Doendo tá, mas é meu dono, eu não posso morder meu dono, não é verdade? Ele reconhece o dono. E assim mesmo é as ovelhas de Jesus Cristo. Tá forte, tá pesado, tá, mas é o meu dono, é o Senhor Jesus que está batendo. Então eu não posso me rebelar contra isso, amém? Mas o lobo não. O lobo ele sai por aí, porque ele só falou comigo, né? Porque ele falou só comigo ali. Não, mas as ovelhas elas tomam aquilo para eles, para todas. As ovelhas, não, foi para mim, irmão, não foi para você, não, aquilo foi para mim, foi para nós consertar, amém? Foi para o pastor, foi para o diácono, foi para quem canta, foi para todo mundo, para todos nós nos consertar. Esta é a hora de nós nos consertar, irmão. Estamos precisando de pessoas que queiram se consertar. Não estamos precisando de pessoas que queiram continuar no erro. Estamos precisando de pessoas que queiram se consertar. Mas a hora que estamos vivendo é a hora avançada da história. Amém? Glória a Deus. Agora eu tenho aqui uma mensagem que eu quero levar em dois temas. Eu tenho uma escritura em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 em diante. E depois também Apocalipse 2, porque é dois temas ao mesmo tempo. Um é sobre a obra dos Nicolaitas, nós vamos continuar nesse assunto. E outro é sobre o homem adúltero. E nós temos que ver essas coisas, aprender nesta manhã. As moças, ali estão, ali estou vendo as filhas do Mão Paixão que estão ali. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. E outras jovens, moças que estão aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessa mensagem. Amém? Quero que as moças prestem atenção. As moças casadas, porque são jovens ainda, casadas e ainda são mulheres jovens, né? Mulheres, podemos dizer assim, mulheres bonitas que o inimigo está querendo destruir. Amém? E então nós vamos buscar uma solução para o problema. Primeiro vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Tem pessoas que blasfemam do que não entendem. Não entende nada sobre aquele assunto, aí sai blasfemando. Bem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas deleitando-se em seus enganos. Quando se banqueteiam convosco, aí vai na sua casa almoçar, tendo os olhos cheios de adultérios. Preste atenção, moças. Tendo os olhos cheios de adultérios e não cansando de pecar, engodando as almas. A palavra engodando significa enganando, tá bom? Engodando, você pode trocar essa palavra por enganando. Enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Que o prêmio da injustiça foi
Balaão aceitar dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Esse prêmio, esse dinheiro, era um dinheiro da injustiça. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nesta hora, meu Deus, nós pedimos a Tua direção. Pai Celestial, Tu sabes que nós queremos melhorar. Como disse o irmão Américo há pouco, quando falava com a igreja, melhorar até nos hinos, esperar cada nota, esperar cada compasso do violão. Isso é bom, meu Deus. E quanto mais esperar cada compasso do Espírito Santo, esperar cada compasso, cada coisa que o Espírito Santo ensina, como será bom para o teu povo fazer isto. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Agora, assentados mesmo, eu quero ler Apocalipse capítulo 2. Vocês fiquem sentados. Eu vou ler do verso 14 em diante, que diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar aqui nesse tema aqui. É uma escola dominical e nós vamos aprender nesta manhã. Nós somos cristãos e nós não somos assembleianos. Bote isso bem na sua cabeça. Não somos assembleianos, não somos batistas, não somos católicos. Nós somos fiéis. Nós somos cristãos da mensagem da última hora, do mensageiro do entardecer, que é o profeta, o sétimo anjo, que foi William Marion Branham. E nós, como fiéis a esta mensagem, devemos seguir os ensinamentos desta mensagem. Amém. Primeira coisa, mocinha e rapazinho, vai logo acostumando. O profeta desta era, o mensageiro desta era, ensinou que o namoro cristão não pode haver nem beijo na boca. E chegou a ser mais profundo quando diz que quando você pega na mão de um irmão, de uma pessoa, de um jovem, em sua mão tem glândulas sexuais. Quando você toca na mão, dependendo do espírito que está nas mãos, naquela pessoa, você pode ter desejo sexual por aquela irmã, e isso é do diabo. Há um certo tempo atrás aqui, teve um aqui no meio, possuído por Satanás, que continua até hoje, nunca se libertou de Satanás. Pode pregar como quiser. Quando se prega contra as mulheres, porque as mulheres é isso, ainda mais quando diz a mulher é o desenho de Satanás e todas aquelas coisas. Aí, mas aquele culto foi uma benção. Mas na hora que prega contra o homem adúltero, ele se afasta, passa 6 meses fora. Aí depois chega desconfiado e fica ali de novo. Aí o pastor prega amor divino, ele vai bem. Prega terceiro, puxa, eu gosto de trovões, eu gosto da revelação. Eu gostei hoje porque você bateu nas mulheres, elas têm que consertar. Aí o pastor lança de novo, homem adúltero, o pau quebra, ele se afasta de novo, passa 6 meses fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está precisando de ovelhas e não de lobos nesse lugar. Deus quer ovelhas aqui. Ele disse, as minhas ovelhas seguirão a minha voz. Você sabe o que é a voz de Jesus Cristo? Jesus disse assim, está chegando a hora em que o Filho do Homem subirá a Jerusalém, será entregue na mão dos ímpios, e ele será morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Pedro chegou e disse, de maneira nenhuma, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Sabe o que Pedro fez? Pedro se afastou? Não, Pedro não era lobo, Pedro era ovelha. Pedro baixou a cabeça. Pedro deve ter chorado, com certeza, mas continuou seguindo o mestre e disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Amém. Jesus está precisando de ovelhas.
ovelhas que ouvem a correção do pastor. Amém. Estou falando do pastor Jesus Cristo. Amém. O pastor, ele tem a vara e tem o cajado. O pastor de ovelhas na Judéia, ele andava tocando ovelha com a vara na mão, o cajado na outra. O cajado é aquele que tem uma curva, que tem como se fosse um anzol em cima. A vara não tem curva, ela é só uma vara. O cajado, ele usa com aquela volta. Quando a ovelha cai num precipício, numa barreira, ele pega na ponta do cajado e com aquele anzol ele passa por debaixo das perninhas dela assim e puxa de novo para o caminho. O cajado é para isso. Mas a vara, sabe para quê? É para chicotear ela quando ela está fazendo coisa errada no meio das outras. O cajado e a vara. Por isso o salmista diz assim: teu cajado e tua vara me consola. Salmo 23. Davi disse que o cajado e a vara de Deus fazia era consolar ele. Quando que outros dizem: eu gosto mais do cajado, mas da vara eu não gosto. Não, o salmista Davi disse: o teu cajado e tua vara me consolam. Amém. É mesmo, está dizendo assim: Senhor, quando tu me bate, aquilo para mim é um consolo. Porque Davi era ovelha. Por isso ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós não estamos precisando que essa casa encha de gente. Nós não estamos precisando que encha de gente aqui e role dinheiro e oferta. Estamos precisando de números pequenos, mas de pessoas reveladas que têm o Espírito Santo e que escute a correção para que no dia do rapto esteja preparado para o rapto. Ninguém está pregando o evangelho por dinheiro, não. Aquele povo do Pirimirim não dão nem oferta. No entanto, toda quinta e todo sábado estamos lá gastando gasolina, o irmão Van desgastando o carro dele e estamos lá para pregar o evangelho. Não é interesse em dinheiro, mas interesse em almas. Amém? Mas aí vem alguém: vamos tomar. O seu pastor não é capaz, é só um pastor. Aí toma. Mas tem uma coisa para você que saiu. Deixa eu dizer uma coisa para você que saiu. Quando você está aqui, você não era forçado a pagar dízimo. Mas agora você vai ser. Porque ele não vai mandar um obreiro de Belém te dar a ceia aí e voltar batendo de graça, não. Tá bom? Preste atenção nisso. Vamos aqui. Eu quero ler este versículo aqui. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais. O que é um animal irracional? É aquele que não raciocina. Não tem raciocínio espiritual para captar o que o Espírito Santo está falando. Mas esses, como animais irracionais, blasfemam do que não entendem. Blasfemam do que não entendem. E chega na casa da irmã, já foi ensinado que se um homem chegar, se um irmão chegar na casa de uma irmã e o marido não estiver, ele não deve entrar. Vê que o irmão Paixão está morando aqui atrás. Ele tem várias filhas moças. Eu chego lá na moto, irmão Paixão, a moça vem no portão: seu pai está aí? Não. Para casa. Amém? Mas já foi ensinado essas coisas desde 98, desde 97, quando começou a mensagem em Bragança, ali no barracão, ali onde era o irmão Zé Francisco, falecido irmão Zé Francisco. Foi ensinado que o homem não deve entrar na casa da irmã se o marido não tiver. Foi ensinado. Inclusive aqui foi tirado dos irmãos saudar as irmãs um tempo por causa desse espírito errado que estava nessa mesma pessoa. Pegava na mão da irmã: Deus te abençoe, irmã. E ali na mão da irmã ele tirava uma gracinha. Adúltero, lobo disfarçado de ovelha. Aí o pastor Moura veio e disse: eu vou acabar com isso aqui. Os irmãos não pegam mais na mão das irmãs, salva só de longe. E por muito tempo ficou dessa forma, não sei se vocês lembram, por causa desse espírito satânico de pegar na mão das irmãs com má intenção. Este lobo estava no nosso meio.
E desde 97 se tem pregado isso, que não se pode fazer isso, que não se pode entrar. Aí inventa uma doutrina fraca, que eu chamo de doutrina fraca, essa de um só pastor, é doutrina fraca. Porque não puderam combater nem a mim, que sou um menino no ministério. Eu, um menino no ministério, desmascarei eles no país todo na internet. Imagine se eu fosse um veterano no ministério. E o indivíduo vai na casa da irmã, ou encontra a irmã. Vá lá em casa me explicar isso. Irmão, você não sabe que uma irmã não pode ir na casa do irmão quando estiver sozinho, e nem a irmã ir na casa do irmão quando ela estiver sozinha. Ainda tem mais essa, diz ele. Ainda diz assim, ó, como coisa assim, além de vocês não aceitar a doutrina de um só pastor, ainda tem mais essa. Adúltero, tendo os olhos cheios de adultério, blasfemam do que não entendem. É melhor sair do nosso meio. O apóstolo João diz: saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Aqui a Bíblia diz assim, ó, são animais irracionais. Blasfemam do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. No verso 14 diz: tendo os olhos cheios de adultérios e não cansando de pecar, enganam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, diz o apóstolo São Pedro. Os olhos cheios de adultério, pega na mão das irmãs com os olhos cheios de adultério, vai na casa das irmãs torcendo que o marido dela não esteja lá para entrar e ficar batendo papo com a irmã. E a irmã, como é educada, ela tem que dizer: entre, irmão. Mas ela sabe o ensinamento, ela sabe que não pode entrar. Ela diz aquilo para ver se ele entende, para ver se ele tem ensinamento também. E ele que devia ter ensinamento, ele que se diz ter sido um ministro da palavra, que conhece a palavra, porque eu conheço, eu leio muito, então ele devia saber que não se deve. O irmão Brana disse aqui: olha, moças, mulheres casadas, que você não pode andar num carro sozinha com um homem, se ele não for seu marido, e nem ficar só em um lugar com ele. Mombrano disse isso. Você pega: o irmão vai levar nós para Vila América. Aí você entra no carro sozinho com ele. Se ele aceita você entrar no carro dele sozinho, já mostra que ele está com o espírito errado. Porque se ele estiver com o espírito correto, ele diz: mãe, eu quero lhe levar, mas espere um momento, vou chamar aqui o irmão Ronaldo, o irmão João Roberto, irmão, vamos lá deixar a irmã. Se ele estiver com um bom espírito, ele faz isso. Mas se ele quiser lhe levar sozinha, não entre nesse carro, porque ele está com o espírito errado com você. Isso tem acontecido uma vez. Fomos num culto na casa do irmão Van, na Vila Sinhá, e um irmão que estava lá com o carro: pastor, deixa eu levar logo a sua esposa lá, aí depois eu venho para buscar o resto. A minha esposa? Alto lá, meu amigo. Vai para lá com esse espírito, andar sozinho com a minha esposa. E tem uns que fazem: olha, deixa eu dar um exemplo aqui do que eu tenho feito. Eu saio daqui no carro do pastor Moura para levar a irmã Lucila e o irmão João e a irmã Thelma na Vila Sinhá. Sabe o que eu faço? Eles são testemunha que eu já fiz isso, eles sabem disso. A irmã Lucila mora para cá, da casa da irmã Thelma. Eu saio daqui com eles dentro. Quando chega na frente, ali onde a irmã Lucila vai descer, a irmã Lucila até às vezes pensava que eu ia parar. O pastor vai parar aqui para me descer e depois vai deixar a irmã Thelma. Não, senhor, eu não paro, eu passo direto. Para onde você vai, pastor? Vamos deixar primeiro a irmã Thelma, depois eu deixo vocês. Porque a gente vai junto lá, deixa ela, depois eu volto com vocês dois, porque vocês são marido e mulher, e deixo vocês. É assim que se tem que fazer. As pessoas que têm carro têm que fazer isso. Você quer ajudar as irmãs, levar nas casas? Faça isso. Se você sair daqui e você vai levar a irmã Cleonice lá na Vila Sinhá, e também a irmã Lucila e o irmão João, passe direto com o irmão João dentro e deixa a irmã Cleonice lá, depois volte com o irmão João dentro e deixe na casa dele. Não ande sozinho, porque esse espírito maligno está rastejando no nosso meio. E tem que combater isso como praga em lavoura, senão acaba com a igreja.
tendo os olhos cheios de adultério, não se cansam de pecar. Lobos disfarçados de ovelhas. E as mocinhas precisam saber disso. As mulheres casadas têm que saber disso. Se você quer casar, moça, arranje um rapaz e case com ele. Aí fica esse negócio de andar sozinha com um homem casado. E nem com um homem solteiro que não é seu marido. Porque senão vira bagunça. A mesma bagunça que está na Assembleia de Deus, que os pastores estão pregando aqui, e pelo chagão da igreja, por trás da igreja, está rolando o adultério. Como eu vi um rapaz falando lá na Yamada, no concílio, melhor dizer, no ceifeiros, aqui no encontro dos ceifeiros da última hora da Assembleia de Deus em Bragança, um católico criticando as Assembleias de Deus, porque os pastores estavam lá dentro pregando, lá e por detrás da quadra, as moças, que se dizem moças, ali daquela igreja, lá de trás, esperando os carros parando, elas entrando dentro e indo para os motéis. E esse demônio rasteja e quer entrar em nosso meio. Eu prefiro ficar sem esse tipo de gente aqui dentro, de que é com esse tipo de gente aqui dentro destruir o rebanho. Porque se é um lobo, eu não tenho compromisso nenhum com o lobo. Meu compromisso é com as ovelhas. Não quero saber de lobo. Para mim, o lobo que se exploda para lá, que se acabe para lá. Meu compromisso é salvar as ovelhas perdidas da casa de Deus. Se você quer falando isso, eu não vou mais lá. Eu não quero você lá, você é lobo. Amém? Quero ovelha. Ovelha que ouve a voz do pastor. Então vamos botar a coisa no lugar, vamos consertar mais e mais. Mocinhas e rapazinhos, vamos prestar atenção nessas coisas. Nós estamos seguindo a mensagem do sétimo anjo. O irmão Branham não veio a este mundo para falar uma brincadeira, para brincar de igreja. Ele veio a tirar um povo da bagunça aí, trazer para o rapto. E eu não vou fazer diferente. O irmão Branham já fez o mais difícil, que foi revelar a palavra. A minha parte eu vou fazer, que é pregar a mesma coisa que ele pregou. Amém? Então vamos aqui, irmãos. Eu estou falando aqui a mesma coisa que eu falei lá em Augusto Correia na sexta-feira. O irmão Lauro estava lá, né? O irmão João também. Vamos pregar isso direto agora. Mulher não anda sozinha num carro que não é o seu marido. Porque Satanás é terrível. Agora, tenho contra ti que aborrece as obras do Nicolaíta. Mas diz aqui, verso 14, Apocalipse 2, verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Agora veja, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Se o irmão puder arranjar uma água para mim é bom. A doutrina de Balaão é esta: Balaão não conseguiu amaldiçoar, não é verdade? Ele não conseguiu, porque ele foi tentar amaldiçoar e só abençoava. Aí o que ele fez? Ele ensinou Balaque, que era o rei dos Moabitas, a lançar tropeço. Disse: olha, Balaque, eu não consegui amaldiçoar eles porque eles são povo de Deus. Toda vez que eu ia abençoar, amaldiçoar, eu só abençoava. Mas tem um jeito. Você fala o seguinte: eles vão passar aqui, são 2 milhões de pessoas. No meio deles tem homens casados, homens solteiros, tem jovens, rapazes, tudo mais, formosos e tudo mais. Você fala o seguinte: coloca as mulheres de Moabe, as mais bonitas, dançando na beira da estrada, nuas. E aí você vai pegar eles tudinho. Vai cair tudinho no adultério. Aí nós destrói o ministério de Moisés. Essa é a doutrina de Balaão. Ensinar Balaque a lançar tropeço. A doutrina de Balaão é essa. Nós não conseguimos amaldiçoar eles com essa doutrina errada. Então nós vamos fazer o seguinte:
vamos lançar tropeço, vamos destruir o ministério deles, vamos destruir aquela obra lá. Doutrina de Balaão. Aí o povo de Israel foi passando, as moabitas dançando ao redor nua, e os jovens de Israel começaram a olhar, de sorte que centenas de milhares caíram no adultério e Deus matou todos eles por causa disso. É a doutrina de Balaão, que ensina Balaque a lançar tropeço. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Essa doutrina dos nicolaítas, ela é uma praga, e ela começa de mansinho dentro da igreja. Aos poucos ela vai tirando a liderança do Espírito Santo e colocando a liderança de um homem. Aos poucos vai matando. E nós vamos ver isso aqui, que o irmão Branco disse que é como a jiboia. Sabe como é que a jiboia faz? A jiboia grande, ela tem um sistema de hipnotizar. O camarada vai, quando ele cai no hipnotismo dela, ele rodeia, ele anda, fazendo um círculo. Ele anda, ele vira por outro lado e não consegue ir para longe, ele fica todo tempo rodeando ela. Ele está hipnotizado. Aí ele vem, cada volta que ele dá, ele vem fechando o anel, vai chegando mais para perto dela. Ela está ali só com a boca aberta. Aí quando ele olha para dentro da boca dela, em vez dele ver uma cobra, ele vê um lago bonito. Eu vou tomar banho nesse rio. Ou então ele vê uma mulher nua, uma mulher bonita chamando ele. Aí ele pula, quando ele pula, é bem dentro da boca dela. É assim que é a doutrina do nicolaíta. Aos poucos ela vai matando a espiritualidade da igreja. Aos poucos ela vai tirando a confiança do povo do Espírito Santo e colocando no homem. Isso tem acontecido. Esse diabo entrou de novo na terceira puxada, e aos poucos as pessoas foram tirando a confiança do que o Espírito Santo diz. Agora não confiam mais no que o Espírito Santo diz, só confiam se vier de Franca. Tem pessoas que chegam a dizer assim: se é de Franca não erra, lá não tem erro. E o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo é livre, ele quer usar qualquer um, ele quer entrar no velho pregador, ele quer entrar no evangelista, no pastor, e quer falar, e não pode mais falar, porque quando ele vai falar, não pode mais, é só um pastor agora, você tem que ouvir só aquele. A jiboia está te matando, meu amigo. Vamos ver isso? Verdade. Página 75 do livro A Exposição das Sete Eras, a era da igreja de Efésios. Lembrando diz: veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível. Você sabe o que quer dizer a palavra inflexível? É o que não dobra. Flexível é o que faz assim, ó. O inflexível é o que fica duro. O caminho inflexível é aquele que não vira. Vai nessa direção, você diz que tem que voltar para a palavra. Não, porque se for flexível, volta, faz a curva e volta. Como o irmão Van fez a curva lá no canal da Ponta do Urumajó. Ele foi nadando nessa direção. Eu disse: ele vai chegar. De repente ele viu que não dá, ele foi fazendo uma curva, um arco, voltou para a barreira de novo. O caminho flexível é aquele que vira, mas o caminho inflexível é o que vai duro. E tem gente que vai duro para frente naquele erro, e você chama, volta, dá meia volta, faz um arco. Se você fizer um arco, você volta, porque quando faz um arco, volta. Mas não volta, porque é um caminho inflexível. A doutrina do nicolaíta é um caminho inflexível. A igreja católica entrou neste caminho inflexível.
e nunca mais voltou. Ela vai duro em direção ao inferno, não volta para a palavra. E todos aqueles que entram nisso não voltam. Vocês pensam que ele reconhece? Não, nós estamos errados mesmo, vamos voltar. Não volta não. Sabe por quê? Não resta mais sacrifício pelo pecado. Aqueles que uma vez participaram dos dons, participaram da luz, estiveram debaixo da luz e recaíram, é impossível ser renovado, diz a palavra de Deus. É um caminho inflexível, que não dobra. Finalmente assumiu o controle e depois foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, diz Mombrana, tão quietamente, tão inofensivamente. Era inofensiva a doutrina dos nicolaítas no começo. Por que estão se levantando contra isso, irmão? Isso não faz mal nenhum. Mombrana disse: começou inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, diz ele. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. A igreja parou de confiar no Espírito Santo. Agora eles colocaram um homem e disseram: você tem que confiar no que ele diz, porque é ele que tem contato direto com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele e fala com vocês. Aí a igreja encruzou o braço, os pastores encruzaram os braços, os evangelistas encruzaram os braços e ficaram totalmente dependendo daquele homem. E o diabo começou a tomar o fôlego, porque o Espírito Santo não queria falar por aquele homem. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo fala através do homem que ele quer. E o Espírito Santo de vocês quer que eu fale através desse homem, mas eu não quero. Eu quero falar através de outro. Aí disseram: mas outro não tem que ser esse. Aí o Espírito Santo disse: então vamos embora. Então eu vou cair fora. E o Espírito Santo bateu asa e voou. E eles ficaram dependendo daquele homem. Não sabia que aquele homem já era o próprio Satanás encarnado. Amém? Começou tão inofensivamente e começou tão bom também. Vocês lembram? Cada mensagem que era um trovão, era uma benção. Começou tão bom, não foi no começo? Eu estive em Garrafão do Norte e um irmão me disse assim para mim: irmão Rubens, eu quero conversar com você sobre o que está acontecendo, porque estava tão bom, né? De repente. Eu disse: estava tão bom, mas de repente aconteceu isso. Estava bom mesmo, no começo era bom, até 2007 era bom demais. Até 2007 aquele pregador, aquele ministro colocava-se totalmente abaixo de Deus, se colocava como servo dos outros. Porque um servo, ele não é para mandar, é para servir. É tanta gente, eu tenho dito, é tanta gente querendo ser o servo do Brasil, né? A profecia do servo do Brasil, como Mombrana diz, no servo do Brasil, todo mundo diz, cada um quer. É o missionário Marte, o servo do Brasil, é o pastor Joaquim, o servo do Brasil, e agora aí está surgindo mais um que é o servo do Brasil, mas ninguém quer viver como servo. Servo não manda em ninguém, servo é para servir. Deus colocou o servo, foi para servir a noiva e não para mandar na noiva. Todo mundo quer ser servo, mas servo é para servir e não para ser servido. A verdade é esta. Aí daqui uns dias parece outro servo do Brasil, irmão. Por que não ficamos só com o que o irmão Viana disse? Mombrana citou o nome do servo do Brasil, ele falou. Saiu uma profecia, e a profecia falou: o irmão missionário Marte estava de viagem marcada para o Brasil. E alguém lançou uma profecia: diga ao meu servo do Brasil que tome esta viagem com prudência. Quem é que ia viajar para o Brasil? Que viagem está falando? A viagem dos Estados Unidos para o Brasil ou a viagem ministerial? Como é que é esse negócio? Mas não explica. Então, se não explica, fique só com o que está escrito. Aí, na hora da meia-noite, haverá sermões do Senhor abalando a nação.
Mas quantos sermões do Senhor estão abalando a nação? Tem sermão mais que abalou a nação do que o sermão do pastor Joaquim? Esse abalou a nação de ponta a ponta, irmão. Pelo rádio, como aqui nós temos irmão Lauro. E disse: olha, antes de eu conhecer vocês, eu já ouvia essa mensagem pelo rádio lá na colônia. Porque a mensagem abalou a nação através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então pronto, se é o servo do Brasil, tá aí o servo do Brasil. Agora vou parar de estar criando tanto servo do Brasil, porque aí complica. Amém? Servo demais já. E aí o pior de tudo é que esses servos não querem servir, eles querem ser servidos. Esse é que é o pior de tudo. Mas a doutrina dos nicolaítas, ela começou tão inofensiva, ela parecia tão sadia. Parecia tão bom. A gente ouvia a mensagem, não são coisas naturais. Mensagem. A gente ouvia o sistema de Deus, aonde dizia o sistema de Deus é Efésios 4:11. Fora daquilo é nicolaísmo. Que mensagem, era tão bom quando começou. Era tão sadio quando começou. Parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio. E desmontando, e como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Tirou a espiritualidade. O povo foi parando de acreditar na oração pelos enfermos, com imposição de mãos. Mombrana diz que sem a cura divina o evangelho não é completo. Está na mensagem, se eu não me engano, fé é obra expressada, ou obra é fé expressada, como é o nome? E parágrafo 3, o evangelho não é completo. Obra expressada. O evangelho não é completo sem a oração pelos enfermos. Não é. Amém? A terceira puxada é maior. Quem está dizendo que não é maior? É maior mesmo. Mas não é porque é maior que vai deixar de orar pelos enfermos. Vamos ser sinceros. É maior, está em primeiro lugar, claro. Amém? Mas começou tão inofensivamente, parecia tão sadio. Então tomou o domínio, e como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, diz o Mombrana. É como um anjo de luz, lindo. Olha, moças e rapazinhos, eu posso dizer que estou ficando velho, porque daqui a 5 anos eu estou com 40. Eu disse daqui a 5 anos para vocês pensarem que eu estou com 35, mas eu estou com 36. É só 4 anos que falta. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rapazinho bonitinho demais. Quanto mais bonitinho, desculpa a expressão, mais safadinho. Preste atenção, quanto mais bonitinho, mais safadinho. Principalmente se ele dirige uma moto. O Moraes diz assim, ele me viu entrando com o capacete aqui, ele disse assim: homem que anda com moto e capacete, diz o ditado, nunca é convertido. Ele falou na minha cara, eu disse: é verdade. Porque ele chega na frente da moça com a moto, aí ele dá uma acelerada, e ele sai patinando, jogando pedra para todo lado. Ele levanta a dianteira e sai só na roda traseira. Aquilo é para te conquistar, besta. Ele faz isso para te conquistar, para te cair na lábia dele. Aí chega com a chave na mão, todo boçal, sempre gosta de estar balançando a chave. E ela fica. Ele nem sabe, a intenção dele não é casar contigo, não. A intenção dele é te engravidar e te deixar só.
Essa é a intenção dele. E depois sair falando para os outros. Aquela ali eu peguei. Ele fala porque eu sei que fala, porque eu fui jovem, já tive no meio de jovens que eles falavam isso para outro. E lá no distrito industrial onde eu morava, numa noite de Natal, nós estávamos ali, eu, o Giva, Camarão, irmão dele, e outros rapazes, e o meu irmão, e nós estávamos sentados e eles começaram um assunto lá uns com os outros. Eles disseram assim: vamos fazer a conta aqui, quantas daqui do bairro nós pegamos esse mês? O ano. Aí ó, a filha daquele fulano de tal lá, foi eu peguei. E aí foi. No final tinha deles que no ano tinha pegado bem umas 15. É isso que eles fazem. Eles te usam e depois vão se gabar de você. E você precisa saber disso. Que você tem uma coisa importante em você. Que você precisa preservar aquilo. Que se você não aguenta mais ficar sem homem, você case-se logo, porque Paulo disse: é melhor casar do que abrasar. Mas não fique desse jeito, porque senão você sai na boca deles e o seu nome se espalha. E quando é homem, não, ele fica como galã. O rapaz ali estava com uma outra ali, ele está cada vez mais famoso no bairro. Mas a moça não. Eles dizem que ela fica escarrada. A moça, quanto mais ela namora, mais o nome dela vai para a privada. Quanto mais ela arranja namorado, mais suja ela fica na boca do povo. O homem não. Quanto mais ele arranja, mais famoso ele fica no bairro. Ele é galã. Isso é o que está no meio do povo, todo mundo sabe disso, irmão. Então é a moça que tem que se cuidar. É ela que tem que preservar seu caráter. Porque senão chega um ponto que ela não vai poder mais nem casar. Porque nenhum jovem vai querer mais ela. Deus me livre. Todo jovem quer casar, mas ele quer casar com uma moça que não tenha boatos sobre ela. Se tiver boato, ele cai fora. Porque ele casa, aí depois os outros ficam dizendo: tu casou com aquilo. Não é verdade, irmão? Não fique com raiva por causa desse sermão, não. Fazia tempo que nos pregasse isso aqui. E eu disse: eu vou pregar. Vou pregar, porque se não pregar, a coisa vai ficar feia. Tem que pregar, tem que combater. Mas se dependesse de a gente ficar debaixo do regime de um pastor, não podia pregar. Tinha que botar só o CD. E no CD só vinha falando dos trovões que foram revelados, do novo nome, de uma só pessoa, e nada de correção para a igreja. Aí a igreja ia morrendo. Aí a igreja vai se acabando. Porque o Espírito Santo fica preso sem poder falar. Mas agora, em nome de Jesus, está livre. Agora pode falar: eis-me aqui, Senhor. Falar o que é para falar. Amém. Vamos continuar. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança. Desde o momento, vamos prestar. Como é a liderança? Tem que ter um líder na igreja? Tem que ter um homem para liderar os outros pastores? Será que tem? Um pregador aí disse assim: olha, Jesus chamou Pedro e os outros, se quisesse, tinha que seguir o que ele dizia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, te amo. Quando Jesus falou isso 3 vezes, Pedro ficou aborrecido, porque ele está perguntando isso 3 vezes. Ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse assim para ele: apacenta os meus cordeirinhos. E disse: tu, quando é novo, vai para onde tu quiser. Quando tu ficar velho, outro te cinge, tu vai para onde tu não quer. E só isso que disse, nada mais. É igual os católicos. Pergunta para o católico: onde é que está dizendo que tem papa na Bíblia? Ele diz: Jesus disse para Pedro: tu é pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sim, diz: tu é pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas onde é que está dizendo assim: tu vai ser papa e quando tu morrer fica outro no teu lugar? Peraí, não tem. É só uma interpretação que joga. Jesus chamou Pedro e disse: está passando meu cordeirinho. E não chamou mais outro, e os outros têm que seguir o que ele dizia. Isso é você que está dizendo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: apacenta os meus cordeirinhos, mas não diz isso. Ora, vamos pegar coisas que a Bíblia não diz, formar doutrina em cima de coisas que a Bíblia não diz. A irmã Brana diz: a liderança.
Irmão Branham diz: eu creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Olha aqui, irmão. Olha ver que a coisa que não está na mensagem, a coisa encaixa. Vamos dizer, eu creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Ele diz: eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. É isso que eu quero. Eu quero devolver a liderança para o Espírito Santo que foi tomada. Irmão, aqui eu estou lendo o livro Exposição de Sete Eras, página 75. Mas é Era de Éfeso, tem que ver lá qual é o parágrafo. Aqui não dá parágrafo, só página. Mas é o 75. Aí tem que pegar a Era de Éfeso e procurar onde é lá. Amém? Deixa eu ver. É bem onde está escrito assim, ó: a semente do nicolaísmo. Aí dali para frente pode ler toda essa parte. Depois você pega o livro comigo e nós procuramos. Mas veja bem, está dizendo assim, ó. Vamos aqui. Diz o irmão Branham, é como anjo de luz e tudo mais. Diz assim: agora eu creio. Agora eu quero dizer que creio em liderança, diz o irmão Branham, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Ou seja, se eu for um pregador preso a outro homem, se tiver um outro pastor acima de mim, eu não posso pregar o que o Espírito Santo manda aqui, porque se eu pregar o que ele manda aqui, o Espírito Santo quer que pregue, e aquele outro pastor souber, ele me chama a atenção. E isso aborrece o Espírito Santo, isso aborrece a Deus, porque Deus fica preso sem poder falar. O pastor que vem aqui pregar, ele tem que estar livre. O Espírito Santo precisa ter liberdade. Agora me diga, se ele não pode mais pregar, ele tem que colocar só o CD de um outro pastor que é o líder dele. Aí você vai ouvir o que está no CD. Aí o Espírito Santo fica preso. Porque o Espírito Santo diz assim: hoje eu queria falar contra esses negócios de irmão estar andando sozinho com a mulher do outro. E o CD não diz isso. O CD vai dizer que o novo nome de Jerusalém é Tucson. O CD vai dizer que o novo nome de Deus é William Branham, que no sétimo o nome Branham é perfeição, e vai nesse papo aí, e arrudeia, e a igreja vai morrendo, e aqueles indivíduos: eu gosto de mensagem assim, você gosta assim, mas quando prega que você é um adúltero, você não gosta, né? Gosta só de mensagem que fala nos trovões. Eu também gosto, mas eu também gosto quando Deus diz assim: olha, adúltero, te converte. Amém. Para de estar atacando as irmãs. Tem crente que não respeita nem a mulher do pastor. Chegou um ponto agora que eu não confio deixar nem a minha mulher com certos irmãos, perto de certos irmãos, que não respeita a mulher do irmão, que tira graça com a mulher do irmão. Pensa que toda mulher é errada. Não é assim não. Às vezes você chega na casa da irmã, ela é sorridente, aquilo é o jeito dela. Você vai pensar que ela está lhe dando bola? Não está não. É o jeito da irmã. Porque ela é legal, ela é uma boa pessoa, e ela sorri, ela brinca com você às vezes, mas que é o jeito dela. Você vai tirar graça, você vai compreender errado a irmã? Vai achar que a irmã está lhe dando bola? É um espírito de adultério, com os dedos, olhos cheios de adultério, não se cansa de pecar. A liderança é do Espírito Santo, não de homem. Aqui quem manda nesse púlpito é o Espírito Santo. A coisa tem que descer na hora, porque o maná caía na hora. Não é uma coisa gravada não. Vem aqui. Eu não estou conseguindo sair desse parágrafo. Mombra diz: eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja. Mas veja quem são esses homens. É o quintuplo de Efésios. Você vai entender aqui: pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos,
que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito Santo, e eles manterão a igreja em ordem. Para isso que esses homens servem, para manter em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. Se sair fora da palavra, o governo está errado. Não entendeu? Se sair fora da palavra, está errado. Uma doutrina tem que estar na palavra. A Bíblia tem que dizer alguma coisa a aquele respeito. A mensagem do Mombrana tem que dizer alguma coisa a aquele respeito. Se não diz nada a aquele respeito, então a doutrina é falsa. Esse homem é falso. Bem, mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus governando. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Essa liderança do Espírito Santo é essa. Cada pastor em seu local. Mas um pastor governando os outros é a liderança satânica. Vamos lá, eu creio que é o Espírito Santo que governa, e creio que Deus tem homens para manter a igreja em ordem, mas cada pastor em seu local. Amém? Mas veja o que estava acontecendo lá atrás, na primeira época. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. É o que estava ensinando. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, que a maneira de Deus é o quintuplo de Efésios, essa é a maneira de Deus. Em vez de fazer da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Um sacerdócio santo, um homem. Olha, eu sou santo, eu fico aqui e ali está Deus. A luz vem para mim, aí eu mando para o pastor de vocês, e o pastor de vocês manda para vocês. Isso aí é o diabo. Não tenho nem medo de dizer. Surgiram com um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico, que era o sistema de Arão. Aquilo é errado. Aquilo funcionou para os judeus, mas não funciona no cristianismo. Um homem intercedendo entre Deus e os homens. Não é assim mais. Quando Jesus veio, Arão acabou. Quem está no lugar de Arão agora é Jesus. Amém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É isso. Mas eles querem voltar ao sistema arônico, em que tem Deus, aí tem o profeta, aí depois vem o sacerdote Arão intercedendo pelo povo, e abaixo do sacerdote os pastores. Nicolaísmo puro. Isso funcionou no judaísmo, mas no cristianismo Jesus tomou conta deste lugar e diz que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, parece, se eu não me engano, vai falar sobre isso, que é Jesus o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Que governa e que intercede por nós. Com o sacerdócio santo posto entre Deus e o povo, eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eles tornaram-se anticristo, diz Mombrana, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso, os efésios aborreceram isso, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Se você é crente verdadeiro, você vai aborrecer isso também. E se um pastor é um pastor chamado, ele também aborrecerá. Mas se ele for um chamado pastor, aí não. Porque tem uma diferença entre o pastor chamado e um chamado pastor. O chamado pastor é aquele que todo mundo chama dele de pastor. Ah, é pastor, chama ele de pastor. Mas um pastor chamado por Deus é outra coisa. O pastor chamado por Deus pode sair todo mundo, ficar só um.
Ele continua pregando, ele não desvia o sermão, ele prega do mesmo jeito. Mas um chamado pastor é diferente. Quando ele vem diminuindo, vou mudar a pregação, senão vai acabar. Porque ele não foi chamado por Deus. Ele tem medo de perder membro. Mas um pastor que foi chamado por Deus, ele sacude a mensagem daqui do púlpito, que quem estiver no erro e não quiser consertar, que caia fora. E se ficar só 2 ou 3, ele continua pregando do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito que Jesus fez. Jesus sacudiu a mensagem, 70 foram embora de uma vez. Ficou só os 12. Disse assim: Senhor, esse sermão é duro. Ele olhou para eles e disse: se vocês não querem ir também. Ele disse: olha, eu chamei vocês em número de 12 e um de vocês é o diabo ainda. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso, os efésios aborreceram isso, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras. E agora mesmo, diz Mombrano, está pior do que todas. Cada vez pior, entrando no meio. Rastejou nesses últimos dias no meio de nós. Que se não tivesse tido olho de águia aqui para ver isso entrando, o que seria de nós? Amém? Alguém aí ficou com raiva, irmão? Amém? Se ficou com raiva, diga logo, fiquei com raiva. Aqui a gente. Satanás ficou com raiva, né? Se alguém ficou com raiva, avisa que é pra gente botar mais pesado à noite. Amém? A irmã Zilmar que diz assim: o chicote que dá no Chico, dá no Francisco. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial, Senhor, nesta hora, meu Deus, nós pedimos, Senhor, que os teus filhos, Pai, possam compreender estas verdades. A tua palavra não pode ser desviada, tem que ser pregada do jeito que está escrito, meu Deus. E nós te pedimos, meu Deus, que tu, ó Pai Celestial, possa agir no meio do teu povo, Senhor. E aqueles que verdadeiramente são ovelhas do teu rebanho, que eles vão continuar, tenho certeza que vão continuar em tua palavra, Senhor. Pedimos que tu, Pai, tome conta de cada um, Senhor. Tira do coração do povo a maldade, Senhor, e apenas a espiritualidade do Espírito Santo. Que cada irmão que está aqui, as irmãs, que ao saudarem uns aos outros, Pai, o Espírito Santo esteja neles, Pai, dominando a todos eles, Pai. Que não haja nenhuma maldade dos irmãos com as irmãs, nem das irmãs com os irmãos, porque todos somos teus filhos, somos irmãos, Pai. E subiremos um dia encontrar o Senhor nos ares, e ali, Pai Celestial, haverá todos uma irmandade louvando ao Senhor. Ó meu Deus Santo, Pai Celestial, obrigado por ter nos mostrado o erro, Senhor, para que nós pudéssemos consertar, Senhor. Por isso tive tantos sonhos que me perturbavam, e eu não sabia onde estava o erro, meu Deus. Sonhos que me deixavam encabulado, e até que foi manifestado, o Senhor mostrou onde estava o erro. E agora estamos tão felizes, meu Deus, porque o Senhor está operando no meio de nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Quero dizer ao Senhor nesta manhã que as portas desta igreja estão abertas, este púlpito está aberto para o Espírito Santo entrar e falar.